A delegação do Talibã esteve em Bruxelas esta semana para raras conversas com autoridades europeias sobre serviços consulares, solicitantes de asilo rejeitados e o que Cabul chama de engajamento ampliado. O Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão diz que foi a primeira visita de autoridades do Talibã a Bruxelas desde que o grupo voltou ao poder em 2021. Mas o momento está gerando críticas. O Talibã intensificou sua repressão dentro do Afeganistão, incluindo restrições direcionadas a mulheres, smartphones e protestos, com relatos de que 30 mulheres foram detidas por violarem as regras de vestimenta no início deste mês. A União Europeia diz que essas foram conversas técnicas e não um reconhecimento do governo do Talibã. Para discutir mais sobre o assunto, estamos agora com Mariam Warda, fundadora de sua ONG no Afeganistão. Mariam, é um prazer tê-la na I24 News English. Quando olhamos para o que estamos vendo agora na Europa, qual é a percepção disso? A Europa sentada à mesa com autoridades do Talibã, enquanto o regime continua retirando liberdades básicas no Afeganistão. Mas essa é a única maneira que os europeus realmente têm de promover algum tipo de mudança no Afeganistão? Bem, vamos analisar a imagem que isso passa, que eu acho extremamente difícil para a União Europeia. Então você tem os representantes europeus agora sentados à mesa com os representantes do Talibã, enquanto o Talibã continua impondo algumas das restrições mais severas do mundo às mulheres. Isso inclui a proibição do ensino médio, do ensino superior, de muitas formas de emprego e da participação pública. Agora, você também viu grupos de direitos humanos e muitas figuras, como Malala Yousafzai, que argumentaram que reuniões técnicas correm o risco de conferir legitimidade a um regime que continua não sendo reconhecido por praticamente todos os Estados-membros da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, o governo europeu argumentaria que, na minha opinião, os governantes de fato do Afeganistão ou o governo atual controlam seu território. E se a Europa quiser discutir deportação, viagens, documentação, questões consulares, acesso humanitário ou preocupações de segurança, não há alternativa a não ser dialogar com a autoridade. Agora, sob essa perspectiva, a reunião reflete pragmatismo e não reconhecimento. Por que isso acontece agora, pela primeira vez? Algo mudou recentemente para que líderes europeus recebessem a delegação do Talibã? Bem, eu não acho que houve alguma mudança no Afeganistão em si, mas acredito que é a Europa em geral, em toda a União Europeia. Acho que a migração tem sido um dos temas mais sensíveis politicamente. A União Europeia recentemente tomou medidas para fortalecer os mecanismos de deportação e as políticas de retorno, que vários governos têm sido pressionados a remover. Indivíduos cujos pedidos de asilo foram negados ou que foram condenados por crimes graves. Então, para deportar afegãos, no entanto, os países europeus precisam cooperar na verificação de identidade, documentação de viagem e processos de retorno. Isso exige algum nível de comunicação com o Talibã. E eu acho que relatos indicam que a Comissão Europeia vem discutindo essas questões com autoridades do Talibã desde o início deste ano, a partir das primeiras reuniões em Bruxelas. Então, em outras palavras, a força motriz parece ser as políticas migratórias, não uma reavaliação do histórico de direitos humanos do Talibã ou um reengajamento diplomático oficial. Ao falar dos direitos das mulheres, que impacto essa reunião pode ter? O diálogo com o Talibã pode realmente influenciar os direitos das mulheres ou os direitos humanos? Bem, em teoria, sim. A diplomacia cria canais que o isolamento não cria. O argumento mais forte a favor do engajamento é que os governos raramente influenciam atores com quem se recusam a conversar. Agora, se a União Europeia quiser defender a educação de meninas ou o emprego de mulheres, acesso humanitário ou proteção à sociedade civil, comunicação direta, pelo menos alguma oportunidade de levantar essas questões e oferecer incentivos para ações específicas. Os desafios? O desafio é o poder de pressão. É muito provável que o Talibã demonstre disposição para suportar anos, ou eles já demonstraram disposição para suportar anos de críticas internacionais e sanções, enquanto mantém as restrições contínuas às mulheres.
Agora, desde 2021, a pressão externa provocou grandes recuos nas políticas deles sobre algumas questões relacionadas às mulheres. E como resultado, muitos observadores duvidam dessa migração. Então, quando eu falo sobre alguns aspectos, acho que conversamos sobre isso no seu último programa, onde falamos sobre alguns membros do Talibã afegão começando a aceitar sim, progresso, certo? Então, eu acho que houve a pressão externa trouxe uma mudança sutil, mas não houve uma grande reversão. E agora, como resultado, acho que muitos observadores podem duvidar que conversas focadas em migração vão de repente gerar concessões significativas sobre os direitos das mulheres. Mas eu acredito que qualquer tipo de engajamento vai gerar algum tipo de concessão em relação aos direitos das mulheres. Mariam Warda, é fundamental seguirmos debatendo os direitos das mulheres no Afeganistão. Obrigada por participar da i24 News English para falar sobre o tema.